Jack Carter, um pai solteiro, entra em um supermercado para comprar fraldas com seu último dólar. O caixa informa que ele está 87 centavos abaixo do valor. Jack congela. Sua mão paira sobre o balcão segurando o resto de seu troco. 3 moedas de 25 centavos, uma de 5 e algumas de 1 centavo desgastadas pelo tempo e desespero. Atrás dele, sua filha Emma, presa em um carrinho de compras de plástico desbotado, começa a chorar. Jack força um sorriso fino e apologético. Ele pergunta se podem tirar os lenços umedecidos, mas a caixa responde que ele não comprou lenços. Jack baixa os olhos. Havia apenas um item na esteira, um único pacote de fraldas de marca desconhecida, tamanho 3. Isso era tudo para o que ele tinha vindo. Ele conta o troco novamente e percebe que ainda está devendo. Alguém na fila murmura, alto o suficiente para ser ouvido, não deveria ter filhos se não pode sustentá-los. Jack não se vira. Ele se agacha ao lado do carrinho, procurando desesperadamente por moedas em seus bolsos. Ele encontra $0,25, mas outra moeda de 1 centavo escapa de sua mão e cai no chão. Ele se abaixa no chão frio para pegá-la. Ele coloca a moeda de volta no balcão, mas ainda faltam 87 centavos. Jack, com a voz apertada, está prestes a pedir para colocarem as fraldas de volta. Então, uma voz calma e clara de trás dele diz: "Eu levo todas elas." Jack se vira para ver uma mulher de 30 e poucos anos, alta, com cachos loiros macios e um casaco creme. Ela coloca sua própria cesta de compras na esteira e diz ao caixa que vai pagar pelos itens de Jack. Ela então se vira para ele e diz: "Por favor." Jack, sem palavras, observa enquanto ela adiciona um pacote de lenços umedecidos e alguns sachês de frutas à conta. O peito de Jack se aperta, desta vez não por estresse, mas por uma mistura de gratidão e vergonha que ele não sabe como expressar. Ele tenta falar, mas sua garganta se aperta. Ela levanta a mão para gentilmente silenciá-lo e diz: "Você não me deve nada." Ela merece ir para casa limpa e satisfeita, é só isso. Jack a olha nos olhos e vê um entendimento tranquilo, uma expressão que diz: "Eu já estive lá também." Ele apenas acena com a cabeça em respeito. O que Jack não sabia era que essa mulher, essa gentil e quieta estranha, já havia cruzado seu caminho uma vez antes, e logo faria novamente. Quando o caixa entrega o recibo a ela, Jack segura o saco de compras que ela pagou. Ele sente o peso de cada item, não apenas no saco, mas em seu peito. Ele se vira para ela e diz: "Eu não sou um mendigo." As palavras saem baixas, tensas e com uma ponta de mágoa. Evelyn Hart, que não se encolhe, responde: "Eu sei. Nunca pensei que fosse." Jack se sente desconfortável com a bondade, pois aprendeu que ela sempre vem com segundas intenções. Evelyn, com a voz mais suave, explica que, quando era bebê, ela também passou dias sem fraldas e se lembra do olhar das pessoas para sua mãe quando ela pedia ajuda. Ela diz: "Eu não estou ajudando por pena. Eu apenas sei a sensação." Essa revelação acalma Jack, e ele lhe dá um pequeno aceno de obrigado. Jack empurra o carrinho em direção à saída, e os portões automáticos se abrem para o ar fresco da noite. Ele para perto dos contêineres de liquidação e retira o sachê de frutas que Evelyn havia adicionado. Ele o leva de volta para dentro e o coloca na prateleira de compras por impulso, perto do caixa. Ele fica com as fraldas, os lenços e a girafa de pelúcia, mas o lanche era mais do que eles precisavam. Ele tinha uma regra: pegue apenas o que você não pode devolver. Jack coloca Emma em sua picape velha e, enquanto a filha brinca com a girafa, ele percebe que não esperava a ajuda de ninguém, muito menos a de Evelyn. Ele se olha no espelho retrovisor e, pela primeira vez em muito tempo, ele acredita em si mesmo quando sussurra: "Eu não sou um mendigo." A vista do 32º andar da sede da Hart Baby se estende sobre o horizonte, mas Evelyn Hart não está olhando para a cidade. Ela está em seu escritório, segurando um pequeno e desgastado medalhão de prata. Dentro, gravado em letras trêmulas, está J. Carter. Seu assistente, Margarete, entra e percebe que ela está segurando o locket. Evelyn confessa que sonhou com o incêndio do orfanato novamente. Ela tinha 7 anos, estava presa no andar de cima, com fumaça por toda parte. Então alguém chutou a porta. Ela diz: "Era um garoto, talvez com 10 anos, com casaco sujo. Ele o jogou sobre mim, me pegou no colo e disse: 'Eu te peguei. Agora você está segura.'" Eles nunca o encontraram, e tudo que ela tinha era o medalhão, que deve ter caído de seu pescoço quando ele a salvou. Margarete a escuta, sabendo que ela procurou por ele desde então. Naquela tarde, Evelyn visita a Hope and Hands, uma organização sem fins lucrativos apoiada pela Hart Baby. Ela visita com frequência,
sem avisar a imprensa. Enquanto ela passa pela mesa de distribuição, ela para ao ver um homem com uma criança no braço. Ele estava manchado de graxa, suas botas gastas, mas sua postura era forte. Era Jack Carter e Emma, a menina do supermercado. Eles se cumprimentam, e Jack lhe agradece por tudo. Ele explica que estão lá para pegar fraldas, pois eles as reabastecem às quintas-feiras. Evelyn sorri e diz: "Eu sei. Eu financio este lugar." Ela pergunta se ele ainda trabalha com carros, e ele responde que faz trabalhos extras. Ela então lhe oferece um contrato de horário flexível e salário justo para consertar as vans da Heart Baby. Jack, desconfiado, pergunta: "Por que eu estou quebrado?" Ela responde: "Não. Porque você é capaz. E honesto. E acho que você merece uma chance." Ele diz que vai pensar sobre isso, e ela diz: "É tudo o que eu peço." Quando ele sai, Evelyn murmura Jay Carter, percebendo que o nome dele é o mesmo que estava gravado no medalhão. E pela primeira vez em anos, ela se perguntou se o garoto do incêndio tinha acabado de voltar. A garagem atrás do armazém principal da Heart Baby não era chique, mas para Jack, parecia ter um propósito. Pela primeira vez em muito tempo, ele tinha uma rotina. Ele chegava cedo todas as manhãs, com Emma aninhada em um carregador de bebê. Ela dormia tranquilamente no peito dele enquanto ele trabalhava. Ele consertava as vans da melhor maneira possível e sempre era honesto sobre os reparos. Evelyn percebeu isso. Em uma quinta-feira, ela foi à garagem e o encontrou agachado ao lado de uma van, com graxa nos braços. Emma estava por perto, em um pneu velho, acenando com um pedaço de linha de freio como se fosse uma varinha mágica. Evelyn perguntou se era seguro, e Jack respondeu que sim, pois não havia fluido no pneu. Ele explicou que ela estava testando seu equipamento de pouso lunar, e Evelyn riu, genuína e descontraída. Jack sentiu algo se agitar dentro dele. Havia muito tempo que ele não ouvia uma risada tão honesta. Uma semana depois, Evelyn retornou, mas não havia riso. Jack estava andando de um lado para o outro do lado de fora da garagem, com Emma mole nos braços. Ela estava com febre, e o caminhão de Jack não ligava. Sem hesitar, Evelyn destrancou seu carro e disse: "Entre." A viagem até a clínica foi silenciosa, exceto pelos gemidos ocasionais de Emma. Evelyn cuidou da papelada, enquanto Jack não saiu do lado de Emma. O médico disse que era apenas uma febre simples. Do lado de fora, em um banco, Jack disse: "Obrigado." A voz dele estava quase rachada, e não era um obrigado casual. Evelyn simplesmente acenou com a cabeça. Evelyn disse suavemente: "Você é um bom pai." Jack respondeu: "Estou tentando." Evelyn respondeu: "É só isso que é preciso." Nas semanas seguintes, Evelyn começou a visitar a garagem com mais frequência. Ela sempre tinha um motivo, mas ficava mais tempo do que o necessário. Jack começou a compartilhar os melhores momentos de Emma com ela, e Evelyn se viu rindo mais, sorrindo por mais tempo. Algo estava crescendo, algo real e quente. Jack, que antes mantinha o mundo à distância, agora ouvia os passos dela. Evelyn, que não confiava em ninguém além de si mesma, começou a esperar pelo momento em que ele levantaria os olhos e diria bom dia. A amizade deles se solidificou. Tudo começou com uma foto, um instantâneo granulado tirado no celular de alguém, postado nas redes sociais com uma legenda que era mais veneno do que elogio. Mostrava a Evelyn Hart, elegante e perfeitamente vestida, ajoelhada ao lado de uma picape enferrujada, segurando uma menina envolta em um cobertor rosa desbotado. O momento havia sido inocente, privado, um segundo fugaz do lado de fora do centro familiar. Jack estava lutando com as alças da cadeirinha, e Evelyn havia pego Emma em seus braços com facilidade, e ela riu. Alguém tirou a foto. Pela manhã, a imagem estava em todos os lugares. Manchetes como CEO bilionária acena para bebê de homem pobre. É compaixão real ou uma jogada de relações públicas? E mulher rica, bebê pobre. Evelyn Hart está bancando a salvadora para as câmeras, gritavam. As opiniões se espalharam, a maioria negativa. Evelyn leu tudo em silêncio em seu escritório. Seu telefone vibrava a cada 30 segundos, mas ela não atendeu. Ela fechou o laptop e se sentou na janela, onde sua imagem refletida fazia-se sentir como a garotinha invisível e solitária no orfanato novamente. Naquela tarde, Jack estava consertando uma van quando seu telefone vibrou com alertas de notícias. Ele abriu os artigos e as palavras o atingiram como socos. O nome de Evelyn estava manchado em todas as manchetes, e a foto de Emma estava online para o mundo ver. A raiva ferveu em seu peito, não porque eles usaram sua imagem, mas porque haviam transformado Evelyn em uma vilã.
Sem pensar, ele largou a chave de fenda e foi direto para o prédio principal. Ele exigiu ver Evelyn e entrou no escritório dela. Evelyn, que não esperava ninguém, muito menos ele, olhou para cima com os olhos cansados. Jack fechou a porta atrás dele e disse: "Você não precisa passar por isso sozinha." Ela respondeu: "Está tudo bem." Ele retrucou: "Não, não está. Eles estão arrastando seu nome na lama. Usando a mim. Usando a Emma." Evelyn disse que ia passar, mas Jack insistiu que ela não precisava deixar que isso acontecesse. Evelyn, com a voz trêmula, sussurrou que estava chorando porque, pela primeira vez, alguém a defendeu. Jack não disse nada, e ela olhou para cima, com os olhos brilhando. Ela disse que, quando criança, sonhava que alguém se interporia entre ela e o mundo, apenas uma vez, não por obrigação, mas por vontade própria. "Você acabou de fazer isso," ela terminou, e as paredes que ela havia construído ao seu redor começaram a desmoronar. Jack disse que não tinha feito nada de especial, mas Evelyn respondeu: "Você apareceu. Isso é mais do que a maioria já fez." Pela primeira vez em muito tempo, Evelyn se permitiu sentir-se segura. O envelope chegou pelo correio da manhã. Jack quase o jogou fora, mas o logotipo da Heart Baby o chamou a atenção. Ele o abriu e encontrou uma carta formal, impressa em papel creme grosso. A carta oferecia a ele a posição de gerente de operações de logística. Jack se sentou, surpreso, com a carta no colo. Gerente de logística, ele pensou, não um mecânico. Um líder. Ele queria dizer sim, mas as velhas vozes o assombraram. Você não é qualificado. Eles vão descobrir quem você realmente é. Ele dobrou a carta e a colocou de volta no envelope. Naquela noite, ele ficou até tarde na garagem. A chuva caía em folhas espalhadas. Ele estava alimentando Emma quando houve uma batida na porta. Jack abriu a porta e viu Evelyn parada lá, com o cabelo molhado e um cobertor azul marinho dobrado nos braços. Ela o segurou e disse: "Para Emma." Jack a deixou entrar. Ela gentilmente cobriu Emma, que sorriu e pegou o cobertor imediatamente. Jack disse: "Eu recebi sua carta." Ela respondeu: "Eu imaginei." Ele hesitou e disse: "Não tenho certeza se posso fazer esse trabalho." Evelyn olhou por um longo momento, caminhou até ele e pegou sua mão. Ela disse calmamente: "Jack, não fuja de alguém que acredita em você." Jack disse que cometeu erros, e ela respondeu: "Eu também. Eu abandonei a faculdade. Você criou uma criança sozinho. Você conserta o que está quebrado. Isso conta mais." Ele disse que não estava acostumado com alguém que via mais do que a superfície. Evelyn respondeu: "Eu vejo você." Ele baixou a cabeça e deixou as lágrimas caírem. Evelyn o abraçou, e ele permitiu que ela compartilhasse o peso que ele carregava. Quando a chuva parou, ele disse duas palavras que mudaram tudo: "Eu aceito." A cidade brilhava, mas Evelyn Hart não estava olhando para ela. Ela estava em um terraço na cobertura da sede da Heart Baby, segurando o pequeno medalhão de prata. Dentro, gravado, estava J. Carter. A memória não era mais um borrão. Ela havia passado a vida inteira se perguntando se o encontraria. Naquela noite, ela enviou uma mensagem a Jack: "Pode me encontrar na cobertura amanhã de manhã? Preciso te perguntar algo." Ele respondeu rapidamente que estaria lá. Na manhã seguinte, Jack chegou à cobertura. Evelyn olhou por um longo momento e perguntou: "Jack, qual é o seu nome completo?" Ele respondeu: "Jack Carter." Ela tirou o medalhão do bolso. Jack o pegou, abriu e murmurou: "Não vejo isso há mais de 20 anos. Isso era meu." Ele perguntou onde ela o tinha conseguido. Evelyn disse suavemente: "Houve um incêndio no meu orfanato. Eu estava presa no andar de cima." Os olhos de Jack se arregalaram. "Eu me lembro daquele incêndio," ele disse. "Eu morava perto. Vi a fumaça. Alguém disse que ainda havia uma garota lá dentro." Evelyn balançou a cabeça, os olhos brilhando. "Você," ela começou, e Jack sussurrou: "Eu te peguei. Agora você está segura." Ela confirmou: "Você era ele." Jack disse que não sabia quem ela era, apenas que ela estava com medo e ele tinha que tirá-la de lá. Ela apontou para o medalhão e disse que ele estava em sua mão quando a carregaram para fora. Jack pegou um pedaço de papel amarelado de sua carteira. Era uma lista de evacuação em que ele havia rabiscado: "Menina loira, quarto 14, salva." Ele disse que sempre se perguntou o que havia acontecido com ela. Evelyn, sem palavras,
encostou a cabeça no ombro dele. Jack segurou a mão dela. Eles ficaram ali, em silêncio. Evelyn sussurrou: "Você salvou minha vida." Jack respondeu: "E você me devolveu a minha." Evelyn sorriu e disse: "Talvez nós pertencíamos um ao outro o tempo todo. Apenas não sabíamos como encontrar nosso caminho de volta." Um ano depois, a garagem foi substituída por um escritório de vidro no terceiro andar da Hart Baby. Jack ainda chegava cedo, com uma caixa de ferramentas, por precaução. Seu novo título era diretor de logística e alcance comunitário. Em um ano, ele passou de dormir em um sofá desgastado para ajudar a construir programas que mudavam vidas. Seu projeto de maior orgulho era a Segunda Chance, um programa de habilidades para pais solteiros. Ele oferecia treinamento mecânico gratuito, creche no local, refeições quentes e ajuda com a colocação de empregos. Evelyn confiou nele desde o primeiro dia, dizendo para ele construir o programa do seu jeito. 2 vezes por semana, ele ensinava jovens mães e pais a consertar carros e a acreditar em si mesmos. Ele se via em cada um deles. Naquela manhã, Evelyn estava com Emma na creche. A menina, agora com 2 anos, ainda era inseparável de sua girafa de pelúcia. Jack se aproximou e perguntou: "Pronta?" Evelyn sorriu e pegou a mão dele. "Sempre." Eles caminharam de volta para o carro, sem pressa, apenas com um amor constante. Naquela tarde, Evelyn estava em um pódio no novo centro comunitário da Hart Baby. Ela começou seu discurso: "Hoje é mais do que o lançamento de uma instituição de caridade. É uma promessa de que nenhum pai deve se sentir sozinho, e nenhuma criança deve passar necessidade." Ela se virou e apresentou Jack Carter como novo CEO da Fundação Second Chance, um homem que sabe o que significa cair e se levantar novamente. Jack subiu ao pódio e olhou para a multidão. Ele começou: "Eu costumava pensar que a sobrevivência era suficiente. Mas alguém me mostrou que a vida é mais do que isso. É sobre ser visto." Ele olhou para Evelyn. "Ela não me salvou. Ela ficou ao meu lado." Ele explicou que é sobre isso que a fundação se trata: ficar ao lado de alguém até que ele possa se manter sozinho. Mais tarde, Jack, Evelyn e Emma se sentaram juntos em um banco no parque. Emma dormia nos braços de Jack, envolvida no mesmo cobertor que Evelyn havia levado em uma noite de chuva. Evelyn descansou a cabeça no ombro de Jack, e eles se sentaram em silêncio. Eles não precisavam falar. A história não era um conto de fadas, mas algo melhor, era real. Se gostou do vídeo, se inscreva e deixe seu like, para mais vídeos como esse. Obrigado!